A maior mobilização indígena do país, o acampamento Terra Livre, começou nesta semana e se estende até o dia 14 de abril em Brasília. Com o mote Retomando o Brasil, demarcar territórios e aldear a política, a 18ª edição do acampamento Terra Livre reúne milhares de representantes dos povos originários e tem como bandeiras principais a demarcação de terras e contra os projetos apoiados por Bolsonaro que colocam em risco o meio ambiente. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Chay Suruí, indígena e única brasileira a discursar na COP26. Boa noite, Chay Suruí. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, gente. Tudo bem? Aqui é a Chay Suruí. Eu falo diretamente do acampamento Terra Livre, por isso, né, me perdoem se a internet não estiver muito boa. É um prazer estar aqui falando com vocês. Perfeito. Chay, o acampamento Terra Livre, a maior movimentação indígena desse país, começou no início desta semana e se estende até o dia 14, né? Fala pra gente como é que está o clima aí em Brasília, como é que está a delegação, as movimentações de vocês. Então, o acampamento, né, já é um dos maiores também da história. Ano passado a gente teve, né, um dos maiores acampamentos com 6 mil indígenas ocupando Brasília e esse ano também não é diferente. A gente espera que chegue a 8 mil indígenas aqui para ocupar Brasília, né, contra todos esses projetos de destruição que estão aqui sendo pautados na nossa Câmara e no nosso Senado, né? Como você já bem explicou, o assunto do acampamento esse ano é exatamente, né, aldear a política, demarcar os territórios e aldear a política, levando em consideração esse ano tão importante que a gente está vivendo, né, que é o ano eleitoral, e que como movimento indígena a gente está, né, com o objetivo de fortalecer os candidatos indígenas, mas não somente isso, né, fortalecer também todos aqueles que lutem pela pauta do meio ambiente, né? Todos aqueles que consigam enxergar a importância dos povos indígenas na preservação, né, da nossa floresta em pé, né? E principalmente também não só, né, para os povos indígenas ou para o Brasil, mas também, né, para o mundo inteiro. Chay, durante toda esta semana, várias atividades foram realizadas aí em Brasília. Queria que você trouxesse para a gente um relato dessas atividades, como que foi essas atividades e como que está sendo a receptividade este ano, uma vez que no ano passado teve essa questão de violência, de pressão em cima dos indígenas. O que você pode relatar para a gente da edição deste ano? Então, o que a gente pode ver na edição deste ano é um acampamento ainda maior, né? O movimento indígena está cada vez mais organizado, trazendo cada vez mais pessoas. E se você olhar para esse acampamento, você vai ver principalmente um rosto da juventude, né? Da juventude indígena que já está sofrendo as consequências, né, de todos esses projetos de destruição, das mudanças climáticas que já vêm afetando os nossos territórios. E esse ano, né, a gente está tendo algumas, né, encontros aqui dentro do acampamento. A gente tem várias plenárias que vão tratar sobre a saúde, sobre a educação, sobre a própria política, sobre os indígenas isolados. Mas a gente também está fazendo agendas fora, né? A gente teve a oportunidade de ir lá no Supremo Tribunal Federal, né? Tá pautando coisas importantíssimas para a gente, como a tese do marco temporal, né, que somos contra, que isso para nós significa o genocídio, né. O meu movimento, o movimento da juventude indígena de Rondônia, né, também teve a oportunidade de estar indo lá no Senado, conversar com alguns senadores, né, e levar a pauta do meu estado, mas também, né, toda a pauta aqui do acampamento, como o PL 191, né, que quer permitir a mineração dentro dos nossos territórios e que para a gente realmente vai significar, né, o genocídio, né, como a gente já consegue ver em outros territórios indígenas, como no território Munduruku, onde as mulheres já não querem mais, né, ter filhos devido ao envenenamento pelo mercúrio, como os Yanomami, onde as crianças, né, estão
morrendo de desnutrição devido ao garimpo ilegal e que também já vem afetando, né, Rondônia e os territórios do meu estado, né? Por exemplo, o meu território ele já tem garimpo ilegal lá dentro, né? Muitos territórios estão sofrendo grãos e a gente está tentando trazer isso aqui não só para o acampamento, não só para essa mobilização, mas tentando, né, outras agendas para mostrar para essas pessoas que se dizem os nossos representantes, né, que nós já dissemos que nós não queremos esses projetos de lei e que nós estamos aqui também para não só ocupar Brasília, mas que para esse próximo ano ocupar também o Congresso. Chay, desde que esse atual governo assumiu a presidência da República, os ataques foram constantes aos povos originários, aos povos indígenas e quilombolas. Você, como liderança indígena, foi a única brasileira a discursar na COP26. Como é que está essa questão lá fora? Como é que vocês estão tratando essa questão para denunciar esses ataques de violência, ataques à vida dos povos indígenas? Como é que vocês estão tratando e o apoio que vocês estão tendo lá fora do país? Então, a gente também está levando essas pautas, né, para... Pessoal, a gente teve um pequeno problema com a Chay Suruí, que é a liderança indígena, que estava falando diretamente do acampamento Terra Livre lá em Brasília. A gente teve um problema de conexão, fazer programa nessas condições também tem esses problemas, né? Às vezes a conexão com a internet não é das melhores, mas a gente vai restabelecer o contato com a Chay Suruí, que é a liderança indígena, a única brasileira a discursar na COP26, que estava falando aqui com os nossos telespectadores do Revista Brasil TVT, que acompanham na TVT o Revista e também na Rádio Brasil Atual, falando da movimentação dos povos indígenas no acampamento Terra Livre lá em Brasília. E quando a conexão foi interrompida, ela estava falando exatamente das denúncias que os povos indígenas estão fazendo fora do Brasil contra os ataques do atual governo aos povos tradicionais e aos indígenas de Brasília. A gente está retomando o contato com a Chay Suruí, que vai trazer aí os detalhes sobre todo o acampamento Terra Livre lá em Brasília, a movimentação, o que eles estão fazendo para denunciar esses ataques fora do Brasil. Aliás, era a fala dela especificamente sobre o que os povos indígenas estavam fazendo para denunciar esses ataques fora do Brasil, que é muito importante, vários apoios. Lembrando que o Brasil já foi, inclusive, denunciado na ONU, já foi denunciado em vários organismos internacionais por conta desses ataques aos indígenas aqui no Brasil, não só aos indígenas, aos povos tradicionais, aos quilombolas e também aos ataques constantes ao meio ambiente que vem acontecendo no governo de Jair Bolsonaro. O Brasil, inclusive, foi denunciado nos organismos internacionais contra tudo isso. A gente retomou o contato com a Chay Suruí, que é a liderança indígena, falando aqui com os nossos telespectadores da TVT, no Revista Brasil TVT, diretamente do acampamento Terra Livre, lá em Brasília. Chay, a gente sabe que no acampamento Terra Livre tem milhares de indígenas e para alimentar toda essa população é meio complicado. Mas a gente sabe de uma parceria aí entre o MST e a APIB, com uma cozinha unitária para toda essa população que está aí. Fala para a gente um pouco mais dessa parceria. Então, né, eu acho que é importantíssima essa parceria porque está mostrando, né, que os povos indígenas não estão sozinhos nessa luta. E a gente já sabe, né, que o MST, assim como os povos indígenas, eles também produzem alimentos de qualidade, orgânicos, né, sem veneno, e que é isso que a gente quer levar também para o restante da população. E aí a gente faz essa parceria, né, para conseguir alimentar, como você disse, essas milhares de pessoas que estão aqui ocupando Brasília. E aí a gente fez essa parceria não somente com eles, mas também com vários voluntários que estão aqui, inclusive nos atendendo, né? Quando a gente fica doente, né? A gente tem vários voluntários na cozinha, por exemplo, pessoas que estão aqui ajudando na saúde também. Então a gente tem várias parcerias para que, né, essa mobilização fique cada vez maior e que a gente faça uma aliança mesmo, né, uma aliança pela vida. Chay,
vocês estão aí desde o início da semana e vão ficar até o dia 14 de abril. Vocês já foram até o Congresso, já foram até a Câmara dos Deputados, foram recebidos por algum parlamentar, ou melhor, algum parlamentar já foi até o acampamento Terra Livre? Sim, a gente já teve alguns parlamentares aqui, né? Inclusive a COIAB, que é a organização, né, que a gente vem representando, que é a coordenação das organizações da Amazônia indígena da Amazônia brasileira. A gente fez uma mesa aqui com Marina Silva, com a deputada Vivi Reis, com a senadora Elise Gama, né? Além disso, tem outros deputados que estão aqui nos ajudando também, da Frente Parlamentar Mista, a gente, né, que são deputados e não só deputados, mas senadores que também que estão fechando, né, com a causa indígena, com o meio ambiente. Perfeito. Chay Suruí, liderança indígena, falando aqui com os nossos telespectadores da TVT, do Revista Brasil TVT e também que nos acompanham pela Rádio Brasil Atual, falando da movimentação do acampamento Terra Livre lá em Brasília, que vai até o próximo dia 14 de abril. Chay, obrigado por falar com os nossos telespectadores aqui. Boa sorte para vocês aí. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Abraço. Muito obrigada, gente, por receber. Desculpa, né, a internet, mas é porque é isso. A gente está aqui tentando construir, né, um mundo melhor, não só para os povos indígenas, mas para todo mundo. E aí a gente está acampado aqui e tem essas dificuldades. Mas até a próxima. Obrigado, Chay.